Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom dia. Metade do ano já foi. Estamos aí há 2 semanas, praticamente do fim do bimestre. Continuamos aqui com o nosso texto. Aula 36, página 159 está o texto e 264 está o nosso esquema, que é o que eu vou seguir aqui. Bom, na aula anterior nós vimos o processo de independência da América Espanhola e nessa aula estamos vendo o processo de independência do Brasil, parte 1. Então vai ter 1, 2, 3, tá bom? Então vamos agora ver um pouco de história local, história do Brasil. Começa com o reinado de Dom João V, que governa justamente nesse começo do século XVIII, ele vai até a metade do século XVIII praticamente. Governo caracterizado pelo excesso, Muita riqueza, muita ostentação. E de onde é que vem essa riqueza? De onde é que vem esse poder econômico da colônia, lá da colônia? Então, além, obviamente, dos metais preciosos, extração do ouro e cobrança de impostos. Então, estamos bancando aí a metrópole. Você lembra que nós vimos no processo espanhol aqueles fatores externos e internos que contribuíram para o processo de independência? Aqui é o mesmo esquema, mas eu vou repetir rapidamente. Então, fator externo, iluminismo. As ideias iluministas estão influenciando as pessoas aqui, inclusive os colonos. Também influenciam parte da metrópole. Nós vamos ter aqui em Portugal o Marquês de Pombal, que vai tentar seguir um pouco essa aí, vai ser um déspota esclarecido, A Revolução Industrial, que não tolera, que não combina muito, vamos dizer assim, com o pacto colonial, com o monopólio da colônia sobre a colônia pela metrópole. Ela precisa de mercado livre. Então a Revolução Industrial está muito próximo, grudada naquela ideia de liberalismo. Nós temos a Revolução Francesa, que derruba o absolutismo, emancipa, vamos dizer assim, politicamente a burguesia, que economicamente já tinha muito poder. A independência dos Estados Unidos, mostrando que é possível que uma colônia se volte à metrópole e consiga construir a sua nação. E olha que os norte-americanos se voltaram contra a Inglaterra, que era uma grande potência, vamos dizer assim, acostumada, a guerras. E o ponto estopim disso tudo, a invasão de Napoleão sobre a Península Ibérica. No caso do Brasil, provocou a vinda da família real para cá. Então, no item 2 desta aula 37, aula 38, nós vamos ver esse processo aí. Mas só para entendermos o que é que está no entorno disso, A vinda da família real é século XIX, já 1808. Estamos ainda aqui em 1750. Mas é nesse processo que estamos vendo os fatores externos. E os fatores internos? Nós já vimos a própria contradição da colônia. Na medida que investimos na colônia para ela produzir, nos dar riqueza, ela vai também melhorando, vai adquirindo uma vida própria. E os colonos que estão aqui também. Em dado momento ele pode querer romper. Eu sempre brinco com os alunos falando assim, olha, é como você, Seus pais investem em você, você está aí para estudar, eles estão investindo, estão bancando. Se tudo der certo, vocês vão embora. Ir embora pode deixar uma certa
tristeza, mas significa que deu certo, vocês estão seguindo o caminho. Depois pode voltar. Só que aqui, nesse caso, há um desejo, né, de que seja assim. Aqui não, aqui é uma contradição. Chegou esse momento sem que a metrópole quisesse. Ela não queria que a colônia tivesse essa vontade de ir embora ou tal. Mas vai acontecer. Inclusive vai acontecer uma inversão colonial. Tá? A inversão colonial é quando, ao invés da metrópole dominar a colônia, e nesse caso, estou dizendo politicamente, ela manda, mas economicamente ela começa a não mandar mais. Então, a metrópole depende cada vez mais da colônia. Então, há uma inversão. É como se a colônia fosse rica e a metrópole não. No caso do Brasil, essa inversão é dupla, né? Ela é econômica nesse aspecto, o enfraquecimento econômico da metrópole e o fortalecimento econômico da colônia. E com a vinda da família real, a inversão é total, né? O próprio poder político estará aqui. Bom, passando aqui o governo do Dom João V, e feito essas referências à crise do antigo sistema colonial, tem o item 2, as revoltas da região mineradora. Bom, essas revoltas são chamadas nativistas. O nosso texto apresenta aqui no esquema Emboabas, revolta de Filipe dos Santos. Nós também temos outras tantas revoltas que aconteceram aqui, como a revolta de Beckman, ou a revolta de Beckmão, que acontece lá no Maranhão. Entre outras coisas, eles querem liberdade, né? E inclusive o direito de escravizar os indígenas. A revolta da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates acontece no Nordeste, lá entre Olinda e Recife. Olinda é uma vila, sede, né, da administrativa, a Câmara Municipal está lá, cobra impostos, inclusive, de Recife, e ali estão os fazendeiros, enquanto que Recife predomina os comerciantes, que emprestam muito dinheiro, inclusive, aos fazendeiros, mas não conseguem cobrar disso, porque não tem força política para isso. Então aí nós vamos ter um conflito, né? Vai haver uma guerra praticamente, e que mostra, inclusive, uma certa passagem, né, de importância dos comerciantes com relação aos produtores. Então a Guerra dos Mascates também é importante. Aqui ela não vai nem ser citada no nosso esquema. E a revolta de Beckman, como nós falamos. Essas revoltas estão acontecendo não é porque os colonos aqui estão querendo ficar livres da metrópole. Tá? A característica aqui é o não rompimento. O que nós queremos é manter nossos direitos, pagar menos impostos. Aquela ideia de que somos súditos, somos portugueses, não somos simplesmente colonos. Assim que se pensava. Alguns vão dizer que essas revoltas são nativistas, mas logo vamos ver se são ou não. Tem um primeiro exercício aí que fala um pouco sobre isso. Bom, a primeira revolta que aparece aqui no esquema é a Guerra dos Emboabas. Vocês vão lembrar disso já, tá? A Guerra dos Emboabas é aquele conflito que se dá entre os paulistas, que descobrem o ouro, paulista do verbo, isso aí, bandeirantes, e que acreditam que são donos disso daí. Mas a descoberta do ouro provoca a vinda de muita gente para cá. Pessoas de outras partes da capitania e pessoas da metrópole. Então vai ter um choque entre os paulistas e os emboabas, no caso os forasteiros, aqueles que vêm de fora. Obviamente não, né? Na prática, São Paulo perdeu, os paulistas perderam, e houve aí a criação da Capitania Real das Minas Gerais. Então percebe que não é um movimento para ficar livre de Portugal, tá? Mas está dentro daquelas insatisfações.
Temos aqui revolta de Filipe dos Santos. Se eu não estou enganado, nós falamos da revolta de Filipe dos Santos em umas aulas atrás, aí, quando falamos da mineração. Não sei se na sociedade ou na economia. Então, a revolta de Filipe dos Santos acontece em Vila Rica de Ouro Preto. Então, Vila Rica, como era chamada, Ouro Preto, como é chamado hoje. Então, essa Vila Rica de Ouro Preto, área de mineração. Então, revoltas que se dão na área de mineração, veja a primeira em Guabas também, né? Por conta da exploração do ouro, é porque nessas áreas era mais fácil você perceber o quanto você era explorado, o quanto tiravam de riqueza sua, como se você visse literalmente o ouro indo embora. Tá? Então aí os protestos acabam sendo maiores porque o colono percebe como ele é explorado, coisa que o plantador de açúcar nem tanto. Até porque ele tinha um certo prestígio só por ser plantador de açúcar, né? No caso, senhor de engenho. A Guerra dos Emboabas acontece lá na união de Vila Rica com a cidade de Mariana, uma cidade bem próxima ali de uma da outra, né? Inclusive até hoje tem um trem que vai de uma até a outra, um passeio muito bonito, vale a pena ir até lá. O que eles estão querendo? Fim dos monopólios, principalmente, que é o que eu frisei na aula anterior lá, o fim das casas de fundição. Lembra o que significava as casas de fundição? A proibição da circulação do ouro em pó, ou de qualquer outro ouro que não fosse em barra. Uma barra que era quintada, que era todo o ouro transformado em barra e quintado, tirado a parte da coroa. Se você andasse com ouro que não fosse esse, seria um roubo, vamos dizer assim. Os colonos vão gostar dessa ideia. Obviamente, redução dos tributos, e ela foi liderada por o Felipe dos Santos. Não deu certo, então era um precursor, né, do Tiradentes. Foi executado. Tá? Duas grandes revoltas aqui. Eu acho que vale até a pena nós irmos para o primeiro exercício, porque ele fala aqui o nativismo. Não vemos aqui um sentimento nativista, né? Estamos defendendo aqui a nação. Não é bem assim. Vamos para a primeira questão que está na página 265. A expressão nativismo é, na verdade, distribuída por uma historiografia posterior ao século XIX. A razão da grande recorrência deste tema está na seleção de eventos singulares aos quais são atribuídos significações próprias, que é a constituição da nação. Aí temos aqui uma citação. Os autores que apresentam os movimentos coloniais como nativistas, ou seja, precursores da independência, partem da independência tomada como inexorável. A partir daí, reconstituem a história do período colonial. Buscam-se evidências de que a emancipação política teria de necessariamente resultar do que resultou, e etc. E ele termina com essa palavra aí, ó, teleológico, né? Pensamento a partir de uma linha reversa. Então pensa, é como se eu já sei que tem independência aqui, então eu vou procurando aqui os seus antecessores, o que aconteceu antes, por que chegou até aqui. Mas muitas vezes eu vou forçando a barra, né? Eu vou colocando tudo como se fosse naquela direção. Mas naquela época, nesse momento dessas revoltas, eles não sabem disso. Então, o texto vai questionar essa visão de que esses movimentos tinham já um sentimento de nação. Explique a crítica feita pelo autor ao conceito tal. É mais uma daquelas que são discursivas, eu vou bater a foto, vou mandar para você. Mas olha, o que tem aqui de importante? As manifestações nativistas eram tomadas como antecipação da independência do Brasil, como se a independência fosse algo inexorável, algo que fosse acontecer e pronto, o que não era tão correto assim. Não era algo previsto na época. Estamos buscando heróis e precursores
da independência. Isso também vai acontecer um pouco lá na República, tá bom? O terceiro ponto que nós temos aí, estou vendo aqui o nosso tempo, hein? Ainda está praticamente o último aqui. O reinado de Dom José I. Então, segunda metade do século XVIII, Dom José I. Principal elemento aqui do Dom José, quem mais vamos lembrar dele, não é nem dele, é do Marquês de Pombal. Ele coloca 1750, 1777, mesmo período, portanto, do rei. O Pombal é visto normalmente como um liberal iluminista. Nem tão liberal assim, né? Depois vamos ver por quê. Mas ele se encaixa naquele esquema lá dos déspotas esclarecidos. Se não me engano, nós temos algumas... Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então, essa questão aí, você vai fazer reformas, mas não vai mexer com o absolutismo. Então, o déspota é aquele que é como se o Estado fosse reformar a si mesmo, né? Mas sem a participação do povo. Então, mantém-se o poder do rei, mas tenta fazer isso de modo mais moderno, de maneira mais eficiente, mais científica e tudo mais. Então, temos ali, como é que foi essa administração pombalina? Ele coloca aqui a questão indígena e a questão do território. Então, vamos primeiro lembrar um pouco do que o Pombal fez. O Pombal vai entrar em choque com os padres jesuítas, os padres no modo geral, mas aqui predominavam os padres jesuítas. Vamos colocar 3 grandes motivos para isso. O primeiro motivo tem a ver com as práticas pedagógicas. Veja, na perspectiva iluminista, há uma crítica à atuação da igreja. Então, você não vai permitir que justamente os padres sejam os educadores. Então, a ideia é fazer uma educação laica. Então, para isso, você vai afastar os padres dessa missão. Quem é que os padres estão educando? Os indígenas, sobretudo. Vamos fechar as missões. Em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil. Então, você tem um choque de cara aí, e uma das perspectivas é essa, a questão pedagógica. Segundo, que não aparece no texto, mas aparece em outros, que é algo que um sentimento que existia de alguns, inclusive do Pombal, de que os jesuítas tinham um plano para a América, a partir do trabalho com os índios. Como eles utilizavam os índios, inclusive como mão de obra, catequizava e transformava o índio em trabalhador, havia uma ideia de que eles tentariam controlar a América, uma grande América católica jesuíta, né? Controlando a mão de obra local, que era a mão de obra indígena. Óbvio que os historiadores ligados à igreja não vão dizer que não tem nada a ver, né? Que as missões eram para catequizar e tal. Mas havia esse receio. Então, diante desse possível poder dos padres, fora. E o terceiro tem a ver com as fronteiras, né? Aparecem novos tratados aí, estão redefinindo as fronteiras e tal. Tordesilhas já vimos até isso. Então, os padres jesuítas é uma congregação de origem espanhola, e nós estamos disputando justamente território com a Espanha. Portanto, não era conveniente ou era arriscado a permanência desses padres aqui. Uma forma de controlar as fronteiras, então, era evitar os padres e transformar os índios em colonos. Como que eu transformo o índio em colono? Eu também não sei aqui, né? Seriam trabalhadores. O Pombal vai arriscar na linguagem, porque até então se falava muito a língua indígena no território brasileiro. Então vai para a gente obrigar a falar a língua portuguesa. Todos, né? Inclusive os índios.
Quer dizer que o índio que está não sei na onde, em tal lugar, se ele está falando a língua portuguesa, então aquele território é português. Então é uma forma de mantê-los ali como defensores da fronteira, não só como que guarda a fronteira, mas ele culturalmente ele já é um português, porque ele fala a língua portuguesa. Bom, dentro disso tudo, dá para entender como que o Pombal foi importante. Mas tem aqui no nosso texto tantas outras questões sobre Pombal, ele insiste bastante nisso. Então vamos fortalecer também isso daí. O Pombal, ele é responsável por novos impostos porque ele queria tirar, em tese, Portugal daquela crise, lembra daquela inversão, daquela crise econômica. Então, para isso, ele vai fazer algumas mudanças. Uma delas é a questão da cobrança de impostos, aumentar as cobranças. Sabe aquele negócio chamado derrama, que foi muito criticado, tal, cobrança forçada? Quem que plantou? Isso aí, Pombal. Derrama. Ele vai estabelecer também um monopólio na extração do diamante. Só Portugal pode fazer isso. Obviamente que os colonos que estão lá não gostaram também dessa medida. Ele vai reduzir o interesse, a influência da igreja no governo português. Já falamos que culmina inclusive com a expulsão dos jesuítas em 1759. Também vale lembrar que na igreja existia aquele Tribunal do Santo Ofício, né? A Inquisição. Pois quem vai chefiá-la vai ser o irmão do Pombal. Então ele tira lá o religioso, coloca o irmão dele. Vai fechar as missões, fechar as missões, que significa também as escolas dos padres jesuítas, já falamos o motivo, que é a questão pedagógica, impor a língua portuguesa, transformar a educação laica, entre outras coisas. Eu acho que essas são as de maior destaque. Não sei se tem mais alguma dentro do nosso texto, mas há uma valorização muito da atuação do Pombal. Vamos ver se tem algum destaque aqui. Lembra do terremoto famoso e trágico, né? Terremoto sobre Lisboa em 1755? Também vai ser nessa administração do Pombal que Lisboa será reconstruída, também com riqueza, recursos tirados aqui de nós todos. Essa intervenção do Pombal na política do Estado tira um pouquinho daquela posição mais liberal que ele gostaria de ser lembrado, tá? E acho que já tá bom, né? Chega do Pombal. Criou o Banco Real português, 1751 e etc. Quando o Dom José morre, 1777 aqui, quem vai assumir é a Dona Maria I. Da Dona Maria I, vamos ver o exercício, dá para fazer daqui a pouco, tá bom? Da Dona Maria I, o que nós podemos lembrar? Bom, ela era chamada de a viradeira, tô louco, por que isso? Porque é como se aquilo tudo que o Pombal fez, ela fosse inverter, vai virar tudo aquilo. Exemplo, vai libertar os nobres que por acaso estivessem presos no grupo, que se opuseram ao Pombal e foram presos, tá fora, estão libertos. Vai permitir o retorno dos jesuítas. Então, ela inclusive era muito católica, né? Fervorosa. Vai criar o alvará de proibição industrial, para que não tenha nada aqui que possa competir com a metrópole, em 1785. De aspecto, mas então veja, alguém pode chamar de retrocesso, né? Mas ela também vai manter um pouco daquele ar déspota esclarecido, né? Ela vai criar a Academia Real das Ciências de Lisboa,
para dar essa ideia de modernidade também, de liberalismo e iluminista, tá? Os membros da elite de orientação iluminista não foram afastados do governo. Pombal foi demitido. Inclusive, uma das questões do Pombal que nós falamos, né? Ele vai proibir a escravização do índio. Vai proibir, inclusive, que o índio fosse chamado negro da terra, porque a ideia de negro já vem ligada à ideia da escravidão. Então, o índio não poderia mais ser chamado dessa forma e não poderia mais ser escravizado. A demissão do Pombal vem justamente pela pressão, tanto da igreja quanto da nobreza. Defendia, então, acho que está aqui, né? O Pombal defendia manufaturas na colônia. A Dona Maria I, não. Temos aqui algumas reformas, eu acho que isso aqui não vai dar. Vamos primeiro para o exercício, depois eu volto aqui se houver tempo. Um texto longo, vamos ver só uma parte dele. Em meados do século XVIII, o ministro Sebastião José de Carvalho, futuro Marquês de Pombal, elaborou medidas visando integrar as populações indígenas da América. Então, o texto está falando da integração entre o índio e os colonos todos aqui. O texto fala umas 5 linhas abaixo. Completa integração dos índios à sociedade portuguesa. Ele está falando isso aqui no século XVIII, nós estamos hoje e não temos essa integração completa. Até porque teria que discutir o que é uma integração completa. Em termos físicos, por meio da miscigenação. Então, os índios vão se miscigenar, portanto, já estarão aqui seus descendentes integrados. Termos comportamentais a partir de uma homogeneização da cultura. Já fica meio estranho aqui. Importância e necessidade que para isso aconteça, termos casamentos mistos. Tudo aqui no texto. Tá? Casamento misto são, obviamente, entre os índios e os colonos. Sendo esses mestiços aptos a ocupar cargos. E aqui, nesse texto, ele fala aquilo que eu acabei de comentar, né? Proibir chamar os índios de negros da terra. O texto descreve um projeto pombalino para as populações nativas no Brasil. A integração entre os colonos e os indígenas visava preservar as manifestações culturais tradicionais dos índios? Não, né? Se ele fala homogeneização aqui e integração completa, não vai acabar aquilo lá, vai ser algo novo. D. Dar aos povos locais mais espaço, reconhecendo os valores culturais nativos? Não. Ele reconhece inclusive os valores desse mestiço e não vai ter mais espaço para os índios aqui. Assegurar o processo de colonização como forma de posse do território e de uma população conquistada, correto? É essa aí mesmo. A letra D está errada, porque ele fala em expulsar os índios, não é o que ele propõe. Entregar o sistema administrativo colonial nas mãos dos indígenas, também não. Fala que eles podem exercer cargos e nem seriam os indígenas, seriam os descendentes. Então, a alternativa C, tá? O que mais que temos aqui? Eu acho que só, gente. O máximo que você tem que gravar aí é, de fato, as reformas do Pombal no campo urbano, o terremoto de 1755, com 30 mil mortos, reconstrói com o nosso dinheiro. A questão religiosa, expulsão dos jesuítas, aqui do Brasil, 1759, e também de Portugal. Confisco dos bens desses mesmos padres, né, dessa congregação, fechar escolas, censura, desenvolvimento manufatureiro aqui, que depois vai ser revertido pela Maria I com o alvará de proibição industrial.
e etc. Ele vai ser um grande crítico, inclusive, daquele Tratado de Mito, né? Que mostrava que Portugal estava indo muito mais para uma direção agrícola, vou dizer feudal, mas agrícola, e não industrial e manufatureira, que significaria aí o sucesso, o progresso e o avanço. Até a próxima.